Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturarem R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e o tema de hoje é as 10 maiores mentiras que você já ouviu falar sobre a profissão de fisioterapeuta. Há muitas mentiras sobre a fisioterapia que você vai se deparar no mercado de trabalho. E eu vou desvendar as 10 maiores mentiras para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas. Mas antes, eu preciso te dizer que essas mentiras, elas foram cultuadas pelos próprios fisioterapeutas. Quando se formam, entram no mercado de trabalho e se deparam com os desafios da profissão. E é assim que eles começam, então, a compartilhar aquelas conversas informais, conversas de corredores, os seus maiores desafios como se fosse uma verdade absoluta, generalizando o sistema e desvalorizando a sua própria profissão. E normalmente quem recebe essas informações são aqueles fisioterapeutas recém-formados que saíram da graduação, da pós-graduação, ou até mesmo aqueles fisioterapeutas que estão no mercado há 10, 20, 25 anos de trabalho e decidem mudar de área de atuação. Seja porque trabalhavam há muito tempo num hospital e então agora querem fazer atendimentos particulares, fazer essa transição, ou ainda aqueles profissionais que estão em uma área, por exemplo, como neurologia, querem passar para ortopedia, querem passar para a parte estética, para a parte osteopática. E aí começam a buscar essas informações com os profissionais que já estão atuantes nessa área. É assim que essa ideia começa a ser vendida de um profissional para o outro, através dessas limitações que esses profissionais não conseguem resolver no dia a dia, né? E são poucos os fisioterapeutas que então buscam resolver os problemas do dia a dia, pensando, por exemplo, em problemas do consultório particular. Como aumentar a demanda de pacientes particulares, como aumentar a sua precificação, como chegar num faturamento de 10K, que é o que a gente vai ver aqui. Então, existem, né, esses desafios profissionais que são encontrados, mas quando esses fisioterapeutas eles se deparam com isso, falam, não é bem assim que funciona. Comecem, então, a difundir essas mentiras que eu vou compartilhar com vocês. E, no fim das contas, alguns poucos fisioterapeutas buscam resolver esses desafios e eles são beneficiados por isso, sendo valorizado financeiramente, sendo reconhecidos profissionalmente. E se você seguir por esse mesmo caminho, você também vai ser reconhecido profissionalmente. Agora, se você acreditar nessas mentiras, você vai se tornar um escravo do sistema e vai achar que trabalhar muito e ganhar pouco é normal dentro da fisioterapia. Então vamos lá, começando na nossa primeira mentira. Fisioterapeuta não é profissional de primeiro contato. Isso é uma tremenda mentira. O paciente ele pode sim chegar dentro do consultório, buscar a ajuda de um fisioterapeuta sem uma prescrição médica. Por quê? O fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato, razão pela qual ele avalia, faz diagnóstico fisioterapêutico, ele prescreve e executa um tratamento, ele pode dar alta para o seu paciente e até mesmo encaminhar para outros profissionais. Como um exemplo claro disso, aqui na clínica eu recebo muitos pacientes sem prescrição médica, que na verdade nem passaram ainda por médicos e vêm fazer a avaliação. Eu faço a avaliação, o tratamento desses pacientes e, quando necessário, eu indico para outros profissionais, seja da classe médica, da nutrição, da psicologia, a área que de fato precisa para ajudar a potencializar os resultados desse paciente. Mas eles chegam aqui antes de consultar qualquer outro profissional. Número 2, fisioterapeuta é massagista. Mentira! O trabalho do fisioterapeuta vai muito além da massagem no corpo. A massagem, ela é uma ferramenta que nós utilizamos para transformar o resultado do paciente, né? Seja para quem então vai aliviar tensões musculares,
vai trabalhar com uma técnica específica. Mas o fisioterapeuta, ele é capacitado para avaliar, prescrever exercícios, realizar o diagnóstico e desenvolver programas de prevenção, promoção à saúde e qualidade. Então, a massagem, ela é uma ferramenta de trabalho que pode ser, inclusive, ser aplicada com outras ferramentas na mesma sessão do paciente. Por quê? Eu posso, então, trabalhar com técnicas manipulativas, que são até aquelas técnicas que fazem liberação articular, somando com uma técnica, por exemplo, de terapia manual, né, que é a liberação miofacial, potencializando o resultado do meu paciente. E o paciente entende que isso vai trazer mais alívios para a dor dele, diferente de você ser puramente técnico e aplicar só uma massagem, sem trazer informações relevantes para solucionar o problema dele. 3. Fisioterapeuta ganha mal. Mentira! Essa é uma mentira que conta-se muito por aí, né? O fisioterapeuta, ele é bem remunerado quando ele está disposto a buscar as melhores soluções para o seu paciente. Então, é ele quem vai valorizar o seu tempo, é o próprio fisioterapeuta que vai valorizar o seu trabalho. E quando ele valoriza o seu tempo e o seu dinheiro, ele consegue, então, entregar essas soluções, chegando a um faturamento de R$ 10.000 por mês. Então, o fisioterapeuta não precisa ganhar mal, isso é uma mentira. 4. Fisioterapeutas têm que trabalhar muito para ganhar muito. Eu já ouvi demais nessa, inclusive já acreditei, mais na frente vou contar para vocês, tá? Mas é uma mentira. O fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, com atendimentos particulares, ele pode ter um faturamento superior a R$ 10.000, trabalhando apenas 4 horas por dia. Se o fisioterapeuta cobra em torno de R$ 150, por exemplo, e trabalha 4 horas, ao final do mês ele fez um faturamento de R$ 12.000, trabalhando meio período. Então, o fisioterapeuta não precisa trabalhar muito para ganhar bem. Eu vejo fisioterapeutas que trabalham em 2, 3 lugares diferentes, que se sobrecarregam de trabalho, chegam ao final do dia, ao final da semana, estão extremamente esgotados, não tem tempo de cuidar da saúde, não tem tempo de curtir com a família, porque estão presos nesta mentira, acreditando que é normal trabalhar muito e ganhar pouco. Quinta mentira. Fisioterapeuta só trata lesão musculoesquelética. O fisioterapeuta tem diversas frentes de atuação. Tudo aqui vai depender da sua especialização. Existe uma especialidade que é focada em tratar, então, a lesão musculoesquelética como na especialidade de ortopedia. Mas existem muitas outras frentes de atendimento ao paciente, de especializações. Como, por exemplo, a estética, que não tem nada a ver com a lesão musculoesquelética. A pediátrica, que vai trabalhar muitas vezes desde a disfunção do crânio ali do bebê, como a mamada, né, a sucção, como cólicas intestinais. Isso não tem nada a ver com lesões musculoesqueléticas. Parte respiratória. Então, existem muitas especialidades para que você entre no mercado de trabalho sem ser atuando somente com as lesões musculoesqueléticas. E quanto mais você se especializa em uma única área, melhor para você, porque você passa a receber mais indicações, você é um especialista, visto como um especialista, uma referência naquela área, e muitos outros profissionais começam a indicar o seu trabalho. 6. Fisioterapeuta não pode pedir exame de imagem. Eu já ouvi muito essa. E é uma mentira, porque o COFITO, ele reconhece a competência do fisioterapeuta para fazer essa solicitação de imagem, seja exames de imagem, exames laboratoriais. Isso tem uma única intenção, né, dar mais condição de fazer uma avaliação sistêmica do paciente. E aí você adequar, reajustar o tratamento que vai ser feito na sua análise. Então, o fisioterapeuta pode pedir exames de imagem, que facilita muito o paciente, facilita muito o tratamento do paciente quando está dentro do consultório, né? O próprio exame já fala exame complementar. A principal avaliação é a avaliação manual, mas a gente complementa com exames, né? Exame de imagem, por exemplo, ajuda demais. O paciente, muitas vezes, ele chega com esse exame de imagem, mas se ele não tem, e o
fisioterapeuta vê como uma necessidade para concluir um diagnóstico fisioterapêutico, ele pode, então, fazer a solicitação desses exames. 7. Fisioterapeuta pode ser MEI? MEI é microempreendedor. Mentira, o fisioterapeuta não pode ser MEI, não pode ser microempreendedor, porque ele tem um órgão de classe que regulamenta todas as suas necessidades e por isso ele não se encaixa na categoria MEI. Mas isso não quer dizer que um fisioterapeuta não pode ser empreendedor, o que é muito diferente, né? Por exemplo, um fisioterapeuta ele pode ser dono de uma clínica com oferecendo outros serviços. Seja outros profissionais atendendo ali, como, por exemplo, oferecer serviços de hidroterapia, nutrição, psicologia, colocar outros profissionais para atender a demanda de clientes, né? Então, são coisas completamente diferentes. O fisioterapeuta pode ser empreendedor, mas ele não se encaixa na categoria de microempreendedor, porque ele tem um órgão regulamentador. 8. Fisioterapeuta não é considerado doutor. Essa é uma coisa que se discutia muito, inclusive no início da minha profissão, né? E agora? Coloca no carimbo, doutora Karen Martins. Não coloca, coloca, né? Então, isso principalmente no começo, vai colocar no receituário, não vai? Gera uma polêmica muito grande, né? E o fisioterapeuta, ele pode sim usar a palavra doutor, porque o COFITO ele reconhece o uso do doutor. E ela pode ser usada e tem, na verdade, como um fundamento a confirmação da autoridade científica perante ao paciente. Eu, por exemplo, estou até aqui com o meu carimbo, eu não utilizo, meu carimbo, eu não utilizo doutor, mas eu poderia utilizar, então, esta palavra, né, para gerar mais autoridade perante os pacientes. Aí fica a critério de cada fisioterapeuta. 9. Fisioterapeuta é só para pacientes sem dor? É uma mentira. Nós vimos anteriormente que é muito além da lesão musculoesquelética, mas também muito além de dor. Então, o paciente pode ter uma dor, por exemplo, neural, pode ter uma dor musculoesquelética, mas também é para pacientes que fazem tratamentos preventivos ou então atletas que gostam de ganhar performance. Eu, por exemplo, faço crossfit. No crossfit existe culturalmente ali, né, dentro da atividade, de tempos em tempos, a cada 30 dias, 40 dias, é legal a gente passar no fisioterapeuta, né? Então, isso é cultural dentro do crossfit, justamente para soltar a musculatura e melhorar a performance. Então, não necessariamente a fisioterapia ela vai atuar só quando o paciente tem dor. Inclusive, isso pode fazer com que você, se gosta de trabalhar com atletas, trabalhe então com atletas de futebol, atletas de crossfit, atletas que participam de campeonatos, ou até mesmo no caso da pediatria, que foi um exemplo que eu dei anteriormente. Muitas vezes a criança ela não tem dor quando ela tem aquela modificação do posicionamento ósseo ali do crânio. Mas isso pode ser corrigido, é um tratamento preventivo que o fisioterapeuta tem a capacidade de realizar através das técnicas manuais, né, da avaliação das terapias manuais. E por fim, a 10ª mentira, a fisioterapia é dolorosa? É mentira. Embora algumas técnicas possam ser dolorosas ou desconfortáveis, a maioria das técnicas ela é projetada para ser indolor e confortável. Inclusive, o conforto das técnicas é para o bem-estar, para promover o bem-estar do paciente, né? E essa promoção de bem-estar é o que faz o paciente querer voltar nas próximas sessões. Na estética, por exemplo, né? Eu já trabalhei muitos anos também com dermatofuncional e eu ouvia muitos pacientes dizerem, né? Eu fui no profissional tal e ele falava que para sentir dor nessa técnica é normal, como, por exemplo, massagem modeladora, e não é normal. Às vezes o paciente achava normal que ficar roxo, então não é normal. Existem sim técnicas desconfortáveis, liberação miofacial é uma delas, mas a maioria das técnicas elas foram feitas então para promover realmente o bem-estar do seu paciente. Por que eu estou te dizendo tudo isso agora? Porque você conhecer todas essas mentiras que são ditas no mercado de trabalho
podem abrir muitas portas na sua vida profissional, podem mudar o seu resultado profissional. Para você ter uma ideia, teve uma época em que eu ganhava R$ 13 a hora trabalhada por atendimento, né? Eu ganhava. Nessa época, eu trabalhava em uma clínica médica, lá tinham mais 14 profissionais, todo mundo trabalhava nessa modalidade, vamos dizer, né? Recebendo ali um valor específico por atendimento. E eu precisava fazer exatamente 10 atendimentos para eu faturar R$ 130 por dia. E eu mantive esse ritmo de trabalho durante muitos anos, porque eu acreditava que trabalhar muito e ganhar pouco era normal. Então eu mantinha aquele ritmo de trabalho sem parar para pensar o que eu poderia fazer diferente para ganhar mais trabalhando muito menos. E hoje eu vejo que tudo isso não passava de uma mentira em que eu mesma acreditava. O que de fato acontecia é que eu não sabia valorizar o meu tempo, o meu trabalho e nem mesmo o meu dinheiro, né? Para você entender melhor isso, eu quero te dar um exemplo aqui. Como que eu não valorizava, então, o meu trabalho? O paciente chegava ali para o atendimento e eu falava algumas frases que inferiorizavam o meu próprio trabalho, né? Então, assim, é só dar uma soltadinha aqui na musculatura que tudo vai ficar bem. Quando eu falo desta forma para o paciente, vou dar uma soltadinha, eu acabo, então, inferiorizando o meu próprio trabalho, como se aquilo fosse só uma soltadinha e que não tem, como se eu não tivesse propriedade para dizer de maneira diferente. Então, nosso posicionamento frente ao paciente, nosso posicionamento, quando a gente fala um feedback, vai dar um feedback para o paciente, vai dar um diagnóstico, vai dar uma orientação, é o que determina se você vai ser um profissional valorizado ou não. Como que eu poderia falar de uma maneira completamente diferente disso? Vou pegar esse mesmo exemplo, né? Vou dar uma soltadinha na musculatura e vai ficar tudo bem. Eu poderia falar para o paciente: a sua musculatura ela está extremamente rígida. Não só a musculatura, mas também as suas articulações da lombar. Então, nós precisamos fazer um tratamento para fazer a liberação desses tecidos. E com isso, né, a gente consegue um movimento muito melhor, sem que você tenha limitação de movimentos e tenha dor. E aí sim vai ficar tudo bem. Olha a diferença de posicionamento profissional de um profissional que não se valoriza, no caso eu não valorizava quando eu dizia vamos dar uma soltadinha e vai ficar tudo bem, para um posicionamento profissional que se valoriza profissionalmente. Isso muda completamente a maneira como o paciente, então, cria essa percepção sobre o terapeuta. É um fisioterapeuta que tem um valor percebido aumentado ou um valor percebido diminuído? Se eu falo soltadinha, um valor percebido diminuído. Se eu falo uma musculatura extremamente rígida e a articulação extremamente rígida e dou a sequência, então, naquilo, o paciente ele passa a ter um valor percebido aumentado. Só que eu não percebia que era exatamente isso, na época, que fazia eu desvalorizar o meu próprio trabalho. Então, eu me contentava com o valor que eu recebia naquela época, ao invés de melhorar o meu posicionamento com o paciente, de melhorar a minha abordagem, de melhorar as minhas orientações, de ser claro e específico com o paciente, ao dizer a sua musculatura está rígida, as suas articulações também precisam ser trabalhadas, fazer um exercícios de mobilidade. Então, olha como falar também de uma maneira que o paciente entenda, mas de uma maneira específica e que tenha um valor percebido aumentado, tá? Então, essas, na verdade, são situações em que você se valoriza ou você se desvaloriza profissionalmente, tá? E não dá para a gente se contentar com R$ 13, R$ 15, R$ 20 a hora, achando que tudo isso é normal. Então, é importante você avaliar, entender qual é a necessidade do paciente, pedir, então, informações para o paciente. Quando eu pergunto a esses pacientes, o que te traz aqui? Como eu posso te ajudar? Ele traz informações relevantes para que eu dê um bom posicionamento, um bom feedback, uma boa orientação para esse paciente, fazendo com que ele dê sequência no tratamento que eu vou propor para ele, seja 2 sessões, 4 sessões, 6 sessões.
Então, um posicionamento profissional firme, com olhar nos olhos do paciente, sem estar com uma postura arqueada, tudo isso vai determinando uma percepção aumentada desse paciente. Inclusive, você vai ganhando mais credibilidade profissional. Eu vou contar também uma outra história, que na verdade é de um mentorado, e foi esses dias até que ele me mandou uma mensagem dizendo que recebeu um paciente para fazer o atendimento no particular, e esse paciente ele tinha passado por avaliação médica com uma dor intensa há 20 dias, tinha feito ressonância magnética, tratamento, diversas maneiras e ainda não tinha resolvido a dor dele. Então ele passou por esse fisioterapeuta que fez essa avaliação e fez o tratamento em uma sessão e orientou esse paciente a retornar depois de 20 dias, depois de um tratamento de quiropraxia, né, que ele retornasse a 20 dias. Esta é uma forma da qual a gente perde o contato, espaçar muito, a gente perde o contato com o paciente. Eu deixar de acompanhar semanalmente a evolução desse quadro clínico faz, inclusive, que o paciente busque outros serviços também. Tá? Então, é extremamente importante a gente dar todas essas orientações para o nosso paciente. Isso seria um jeito errado de abordar o nosso cliente, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês, para você não continuar preso nesse sistema por falta de conhecimento. Eu quero trazer um exemplo de umas amigas que são preceptoras de estágio dentro de universidades. E o que elas fazem? Elas recebem em torno de R$ 20 a hora, porque elas acreditam que é normal trabalhar muito e ganhar esse valor, que eu considero pouco no mercado, e se você pegar a tabela do Crefito, você vai ver que esse valor ele é abaixo do valor estabelecido do mercado, né? Porque o valor hoje base, salário do fisioterapeuta é R$ 4.800. Então, elas têm medo de sair para o mercado de trabalho e não encontrar uma oportunidade melhor no mercado. E elas vão se mantendo presas nesse sistema. Isso é horrível. E por falta de conhecimento, é que muitas vezes esses profissionais, eles se aprisionam. Agora, por outro lado, eu tenho um mentorado que ele está fazendo uma transição, porque ele trabalha no CLT, ele trabalha dentro de um hospital, ele é intensivista e recebe R$ 2.500 para trabalhar 120 horas por mês. Isso dá, em média, entre 23 e R$ 25 a hora trabalhada. E ele começou a fazer, então, a transição para os atendimentos particulares. Hoje ele cobra R$ 150 a sessão. Então, quando ele não está atendendo no hospital, ele faz os atendimentos particulares. Ele chega a faturar em um dia R$ 1.500, quase que metade do salário que ele faz em um mês dentro do hospital. Então, mais uma vez, para reforçar que não precisa trabalhar muito, não precisa, né, estar preso nesse sistema, trabalhar muito e ganhar pouco. Você pode trabalhar muito menos e faturar muito mais. Eu quero dar aqui para vocês um primeiro passo, para você que já trabalha muito e ganha em torno de R$ 20 a R$ 30 a hora. Existe um jeito de você iniciar nos atendimentos particulares, que é fazendo, então, parcerias com clínicas que já têm estruturas montadas, já tem pacientes circulando, né? Já tem uma clientela formada, para que você comece a startar o seu negócio nos atendimentos particulares. E pode ser dentro da área de atuação que você já pratica. Vamos supor que você trabalha dentro de um hospital com neurologia. Você pode, então, pegar esse conhecimento e trazer para fazer a aplicação dentro dos pacientes neurológicos. Então, trabalhando, às vezes, com um ortopedista ou com clínicas de fisioterapia que atuam dentro dessa área, ou áreas complementares, como ortopedia, né? Então, um profissional atendendo ortopedia, você vai e oferece o serviço de neurologia para complementar esse serviço. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, você vai listar todas as clínicas da sua região que são compatíveis com a sua área de atuação. Depois, você vai entrar em contato, seja por WhatsApp ou contato telefônico, para falar com o responsável e apresentar o seu trabalho, a sua parceria. E então, vai propor esses atendimentos
pode ser com 50% e 50%, né? 50% da clínica e 50% para você pelos atendimentos, pelo trabalho operacional. Essa é uma forma de você começar os atendimentos particulares e ganhar em torno ali, se você fizer esse esquema de 70%, de 50%, você pode ganhar R$ 70, R$ 80, R$ 100, né? Dependendo do valor que é praticado dentro dessa clínica. Então, você não vai precisar gastar com estrutura, você já vai ter uma clientela ali que está frequentando, e aos poucos, como então a sua carteira de clientes vai aumentando, você pode ir aumentando os horários que você tem disponíveis para fazer esses atendimentos. Certo? Aqui eu dei os primeiros passos para você, então, sair de um ganho de 20, R$ 30, sair desse sistema e passar a ganhar o dobro, o triplo. Ganhar em torno de 70, 80, R$ 150. E eu vou fazer aqui, ó, uma recapitulação com você. Nessa aula, você, então, viu que o fisioterapeuta, ele pode sim ser um profissional de primeiro contato, em que o paciente pode buscar ele para iniciar um tratamento. Você viu que o fisioterapeuta, ele pode trabalhar pouco, trabalhar meio período e faturar mais de R$ 10.000, ou seja, ele não precisa trabalhar muito e ganhar pouco. O fisioterapeuta, ele atende muito mais do que lesões musculoesqueléticas. Ele atua com muitas técnicas que não precisam ser dolorosas. E que é o fisioterapeuta que valoriza o seu serviço, pelo seu posicionamento profissional, a maneira como ele, então, vai fazer essas orientações para o seu paciente. E ele não só se valoriza juntamente com os pacientes, passando essas orientações, mas na mesma ideia, ele é passada para você apresentar o seu trabalho e se posicionando dessa forma com outros profissionais da área da saúde. E a partir desse conhecimento que você tem agora, você pode fazer atendimentos particulares através dessas parcerias com clínicas e faturar mais, trabalhando muito menos. Eu dei um exemplo prático aqui para você de como fazer essa parceria. Isso é uma coisa que você pode fazer para alcançar o seu faturamento de R$ 10.000. Agora, me conta aqui nos comentários quais dessas mentiras que mais impactam na sua carreira e como eu posso ajudar você a resolver isso. Então, me conta aqui nos comentários. Até mais!